Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um enorme agradecimento ao professor Gaudêncio Frigoto, né, por me distinguir para vir aqui discutir a vida e a obra do Ottaviani, agradecer à professora Deise Mancebo, coordenadora do PPFH, e dizer que, para mim, é um enorme desafio pensar, não é, Ottaviani. É um intelectual que nos legou mais de 40 livros, né? Então, certamente, o conhecimento da obra de Yanni requer uma pesquisa sistemática. Eu vou ficar em pé. Entretanto, eu tive uma convivência intelectual com Yanni e conheci, quer dizer, acompanhei parte da obra do Yanni em função das atividades acadêmicas. Eu o conheci, né, vou fazer uma breve introdução, quando eu estava com um projeto de pesquisa sobre a história do serviço social no Brasil, México e Peru, em que nós não o conhecíamos pessoalmente, eu e Raul de Carvalho, e o procuramos para nos dar um parecer sobre o projeto. E realmente aí acho que é um dos perfis do Yanni. Nos atendeu, leu o trabalho, fez sugestões belíssimas e, quando terminamos o trabalho, o procuramos e ele fez a 4ª capa do livro. Esse livro hoje está na 26ª edição. Depois disso, o Yanni participou da minha banca de mestrado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E depois eu fui orientada do Yanni por um bom período na PUC São Paulo, até ele se afastar da universidade. E tive a oportunidade de trabalhar também com ele no departamento de Ciências Sociais. Enfim, eu vivi com Yanni a condição de aluna, né, de doutoranda, especificamente por um bom período. Então, falar do Yanni, para mim, não é falar de uma pessoa estranha, eu acho que é algo que me emociona, que tem a ver com uma convivência e com um enorme respeito a esse intelectual brasileiro. Bom, a trajetória intelectual de Ottaviani, eu acho que ela condensa o processo de institucionalização e desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, dispondo de uma contribuição densa, original, sobre a formação histórica do país, profundamente enraizada nos dilemas latino-americanos e nas suas relações internacionais. Eu acho que Yanni, pensar a obra, a produção de Ottaviani hoje, me parece fundamental para lançar luzes sobre o tempo contemporâneo, né? Nesse contexto, essa retrospectiva dessa obra me parece oportuna e necessária nesses tempos, como diria o poeta Ledo Ivo, nesses tempos de aflição e não de aplausos, presididos pela mundialização do capital, que expande a sua face financeira a partir, aliando os grupos industriais associados às instituições financeiras, não apenas os bancos, os fundos de pensão, as companhias de seguros, as sociedades financeiras de investimento coletivo, sob o comando do capital que rende juros. Nesse contexto de uma busca incessante, ilimitada, exponencial do valor pelo valor, né, os investimentos financeiros tornam a relação do capital com o trabalho aparentemente invisível, mas atuam fortemente contra a organização coletiva de todos aqueles que, destituídos de propriedade, requerem o seu investimento da sua força de trabalho na produção dos seus meios de vida. Nesse contexto de generalização das relações mercantis às mais recônditas esferas da vida social, que afeta a divisão do trabalho, as relações entre as classes, a relação Estado-sociedade civil, as relações, a nação nas suas relações internacionais, afeta profundamente o desenvolvimento das lutas sociais.
O resultado, nós sabemos, tem sido uma nítida regressão dos direitos sociais, das políticas públicas correspondentes, afetando as condições e relações sociais que informam a realização do trabalho na sociedade. Ora, no fim da sua vida, Iane exatamente se viu desafiado a enfrentar o contexto da mundialização, que ele qualificou de globalização, globalismo, no final do século XX, ao refletir sobre a internacionalização do capital, num contexto, dizia Iane, em que o capital se torna ubiquo em uma escala jamais alcançada anteriormente. Para o Iane, essa internacionalização do capital é simultaneamente a formação do capital social global, entendido como uma nova forma do capital em geral, que tem saliência ao capital financeiro. Essa internacionalização para Iane corresponde tanto ao processo produtivo, à maximização da reprodução ampliada do capital, que vai se traduzir num processo de intensificação das forças produtivas, mas também numa internacionalização das classes sociais, em suas relações de reciprocidade, de antagonismo, sua distribuição no espaço mundial, que gera, por sua vez, também formas de resistência. Ou seja, de um lado, formas inovadoras de sociabilidade, de enfrentamento desse processo, mas também a difusão da alienação. Não é? Ou seja, e uma problemática central de inflexão, né, desse mundo contemporâneo para Iane, me parece ser exatamente a recriação do Estado-nação, cuja soberania, diz ele, não se apaga, mas tem suas prerrogativas profundamente abaladas no âmbito da configuração da sociedade global. Assim, um autor que teve como centro a reflexão da sociedade nacional, reconhece que essa reflexão se torna insuficiente ante a nova realidade, que as ciências sociais têm que se preocupar com um novo objeto, um novo desafio epistemológico, que é exatamente a sociedade global. Em algum momento, ele diz, citando Florestan, de que os sociólogos têm que estar preocupados com a realidade no seu estado nascente, né? E Iane teve um papel muito importante na produção, vamos dizer, mundial e pioneira dos estudos sobre a globalização. Então, veja, nesse contexto, retornar aos nossos clássicos, recuperar a trajetória da sua pesquisa, as suas indicações metodológicas, resgatar a reflexão sobre o pensamento brasileiro, sobre a Revolução Burguesa no Brasil, que para Iane é uma contra-revolução burguesa permanente, me parece fundamental para nós lançarmos os olhos para esse tempo presente, resgatando as mudanças que aqui ocorrem, não é? Mas recuperando um estilo de pensar a sociedade, as relações entre as classes, as lutas sociais. Então, me parece que é muito bem-vindo esse ciclo de debates sobre o pensamento brasileiro, não é? Porque nós temos que resgatar exatamente essa trajetória crítica da reflexão sobre o Brasil. Bom, quem foi o intelectual Otávio Iane? Eu vou apresentar aqui eu me organizei para falar um pouco de quem foi Iane, a sua formação intelectual, falar um pouco, trazer uma hipótese de análise da obra sobre Iane, do que o singulariza no quadro da Escola Sociológica da USP, e apresentar os principais núcleos temáticos da sua obra que se traduzem no conjunto da sua produção acadêmica. Eu acho que uma outra, pensando no intelectual Otávio Iane, há que resgatar a importância também desse ciclo, porque Iane foi um apaixonado pela universidade pública e um dos seus principais formadores.
ela se afirma como uma inequívoca referência, o IANE se afirma como uma inequívoca referência para a defesa da universidade de qualidade, a universidade plural e democrática, que cultiva a razão crítica e o compromisso com valores universais, mas uma universidade profundamente enraizada no seu tempo, que incorpora os dilemas regionais, nacionais e latino-americanos como matéria da sua reflexão. Uma universidade que constitua um centro de produção de ciência, de tecnologia, de cultivo das artes e da humanidade, zelando pelo seu aperfeiçoamento, de modo a contribuir na formação de cientistas, pesquisadores e profissionais de alta competência, para além das necessidades do mercado e do capital. A atividade, eu acho que uma das características de IANE, ressaltada por vários dos seus contemporâneos, é de que IANE sempre teve uma atividade intelectual aberta a compreender o novo. Aliás, a professora Ana Clara Torres nos diz que há uma juventude em IANE, há uma juventude numa busca permanente de entender a processualidade histórica, de decifrar os enigmas da nossa modernidade latino-americana. Mas um intelectual é regido por profundos valores éticos, guiados por normas de responsabilidade intelectual e, mais ainda, com profunda vocação pública. O professor Francisco de Oliveira, o IANE faleceu em 2004, vários intelectuais prestaram homenagem a IANE, e o professor Francisco de Oliveira diz o seguinte: Otávio nunca vendeu a sua independência intelectual a qualquer marca, qualquer que ela fosse, numa lição de integridade republicana, com poucos paralelos entre nós. Pensar a obra de IANE é pensar também que ele foi um grande mestre, ele foi um grande professor. Aliás, deu aula até 15 dias antes do seu falecimento, Aulas profundamente calcadas no conhecimento científico, nos dramas da nossa época, e uma pessoa com uma enorme simplicidade e integridade, que sempre alertava os seus alunos sobre a responsabilidade do cientista em relação às consequências sociais da sua atividade. E mais ainda, dizia o seguinte: bom, vocês têm que se deixar surpreender pela realidade ao longo do processo de pesquisa. O professor Zé de Souza Martins relata um pouco esse trabalho pedagógico de IANE em relação à pesquisa. Ele dizia o seguinte, que o IANE ensinava que a interpretação dos dados de uma pesquisa deveria ser como a elaboração de uma grande sinfonia. Ou seja, a partir da descoberta do tema, o sociólogo vai descobrindo seus desdobramentos, vai compondo a sua obra, sua interpretação, as conexões de sentido, a explicação científica, o todo que se encontra atrás do factual, a universalidade contida no singular, no discreto e até no minúsculo. Então, o IANE, em meio século de vida acadêmica, soube aliar as exigências rigorosas das tarefas de uma escola, contribuindo para a formação de gerações de cientistas sociais, mas aliadas às tarefas do homem público, aberto ao debate com ideias de diferentes extrações sociais, afirmando-se como intelectual público. O professor Antônio Cândido faz a seguinte referência: que IANE optou por assuntos ligados a aspectos problemáticos que desaguam na decisão política, referidos à sociedade brasileira no que ela tem de mais grave, e às relações internacionais no que elas têm de mais importante para a nossa realização como sociedade eventualmente livre e igualitária. Bom, quem foi Otaviani?
né? Iane nasceu em 26, ele é filho de imigrantes italianos, da província de Salerno. Na década de 40, ele participou das lutas contra a ditadura do Estado Novo, defendeu a participação do Brasil na guerra contra o nazifascismo, anistia, a democratização da sociedade brasileira. Nesta época, ele foi um militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e desde então não se filiou a nenhum partido. É muito interessante que, algum tempo atrás, em 2007, nós fizemos um colóquio sobre o pensamento de Ottaviani. E o professor Renato Ortiz, que é uma pessoa muito ligada ao Iane, sugeriu o seguinte, pensando em Gramsci, né, que a metáfora para caracterizar o Iane seria menos de um intelectual orgânico e mais da ironia apaixonada. Ou seja, o Iane, ao contrário de outros intelectuais da sua época, como Fernando Henrique Cardoso, mesmo Florestan, que ingressaram na luta institucional, enfim, na política institucional, o Iane teve uma característica, ele sempre se manteve como um intelectual público que ele fazia da atividade intelectual a sua militância. Então, a metáfora da ironia apaixonada em Gramsci é uma metáfora que ele tem que se afastar, né? Tem que ter ironia para enxergar a realidade com uma certa distância, mas tem que ter a paixão ao mesmo tempo, né? De decifrar essa realidade com um compromisso, com a sua mudança. O Iane, ele começa o curso de Ciências Sociais em 1948, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ele já ainda a USP é de 34, ele participa dessa segunda geração de sociólogos brasileiros, se forma em 54 e começa a sua carreira docente na universidade em 56, já com o título de mestre em Sociologia, com a dissertação Raça e Mobilidade Social em Florianópolis, e passa a lecionar na Cátedra Sociologia 1 de Florestan Fernandes. Ele se doutora em 1961 com a tese O Negro na Sociedade de Castas, e em 64 ele tem o título de livre docente com o Estado e Desenvolvimento Econômico do Brasil. Então, veja, o Iane é parte do núcleo fundador da chamada e controversa Escola Sociológica da USP. Alguns dizem que não existe, outros da própria USP reconhecem que existe uma escola sociológica da USP, que foi embasada em Florestan Fernandes, mas que ela é profundamente diversificada, dada o respeito que Florestan tinha às diferentes trajetórias e aos diferentes objetos de pesquisa e linhas de cada um de seus discípulos, não é? Essa escola sociológica da USP, todos nós sabemos, nos fornece um legado fundamental das ciências sociais no Brasil, com refrações na América Latina e em outras latitudes, e registra as presenças de Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Maria Silvia de Melo Franco, Maria Alice Forac, Zé de Souza Martins, Luiz Pereira, Leôncio Martins Rodrigues, Paul Singer, entre outros, que é o grupo, vamos dizer, que se articulou em torno de Florestan Fernandes ao nível do ensino e da pesquisa, né? E Iane sempre, quer dizer, acho que tem uma das suas marcas é que as suas elaborações são matrizadas pelo método dialético, pelo reconhecimento da historicidade do seu objeto e defendia uma perspectiva integrada das ciências sociais. Ou seja, Iane não fazia as distinções entre antropologia, sociologia, a política, ou seja, as ciências sociais deveriam ser pensadas integradamente, exatamente porque ele partia da base da história, da totalidade histórica em movimento e, portanto, que o saber
o saber científico deveria representar este movimento contraditório da vida social no campo do pensamento, no campo da reflexão. Mas ele faz um profundo diálogo com o legado científico herdado e com a cultura da sua época. Nesse livro que foi feito referência aqui, depois eu vou falar um pouco dele, a professora Ana Clara Torres levanta o seguinte, que a produção de Yanni é indissociável da trajetória da esquerda no Brasil, da trajetória do pensamento, da formação e desenvolvimento do pensamento científico, pensamento social brasileiro, mas é um autor em cujas obras ecoam fundamentalmente as conjunturas de cada época, dos anos 50 até o final desse século XX, dessa era dos extremos, segundo Hobsbawm. O Yanni permanece na USP até 69, ele é expulso pela ditadura militar, ele é aposentado pelo AI-5, ao lado de um conjunto de intelectuais uspianos, e em 1970 eles fundam o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É um período em que o Yanni vai se dedicar à análise da Amazônia e da questão agrária. Em 77, dessa época, o meu conhecimento do Yanni, a PUC São Paulo, na gestão da professora doutora Nadir Kifuri, abre os espaços da universidade àqueles intelectuais que foram vitimados pela repressão, entre os quais Florestan Fernandes e Otávio Yanni, num contexto de profunda democratização da universidade. A PUC São Paulo foi a primeira universidade a instaurar eleições diretas para todos os cargos diretivos. Ela enfrenta, a invasão das forças repressivas comandadas pelo coronel Erasmo Dias, por ocasião do encontro da UNE, em 76, e acolhe a reunião da SBPC, que havia sido proibida de se realizar nas universidades públicas. O Yanni, nesse contexto, junto com o Florestan, vai à PUC, fica até 1986, quando ele se transfere para a Unicamp, e vem a falecer em 2004, 4 de abril de 2004. Ele foi alvo de inúmeras premiações acadêmicas. Foi professor emérito da USP, da Unicamp, foi professor honoris causa da Universidade de Buenos Aires, foi duplamente premiado com o Prêmio Jabuti, na categoria Ensaios, com o livro A Sociedade Global, de 92, na categoria Ciências Humanas, com o livro Teorias da Globalização, em 95. Em 2001, ele recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras, na categoria Ensaio, Crítica e História Literária, com o livro Enigmas da Modernidade e Mundo, de 2000, e recebeu o prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, como intelectual do ano, em 2000. Ele foi professor visitante de várias universidades, da Columbia University, na cidade de Nova York, na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na Universidade Complutense de Madrid, na Universidade Autônoma de Madrid e na Universidade Autônoma do México. Bom, o Yanni, em 2 décadas na USP, ele convive com as origens da sociologia, das ciências sociais no Brasil, com Roger Bastide, além de Florestan, com Fernando de Azevedo, com Gioconda Mussolini, com Egon Schaden, com Antônio Cândido, com Paul Bastide, com Cunha Andrade, Haroldo de Azevedo. E, nesse período, o Yanni é um homem profundamente culto, se aproxima das ciências sociais da sociologia europeia e norte-americana, com seus clássicos, visita leituras de filosofia de Descartes, Rousseau, Kant, Comte, Dilthey, Rickert, mas a sua obra tem uma profunda inflexão com o conhecimento de Marx e sua dialética, da qual ele se aproxima após o mestrado.
De 58 a 64, é criado na USP o famoso... tem lugar na USP, por parte dos discípulos de Florestan Fernandes, os famosos seminários sobre Marx. Né? Seminários esses sem a presença do mestre, né? Segundo os registros disponíveis. E eu tive uma informação, através do genro do Iane, o professor José Antônio Segato, professor titular da Universidade de São Carlos, que ainda nos anos 50, Iane tem contato com a obra de Gramsci, trazida da Itália por seu irmão, Constantino Iane, e é interessante que isso tem uma repercussão muito grande no estudo do negro no Brasil. Eu acho que eu vou retomar a essa ideia posteriormente. Iane diz o seguinte, eu estou aqui usando um depoimento do próprio Iane numa entrevista num livro Encontros com Sociólogos Brasileiros. Ele diz que a aproximação à obra de Marx lhe permitiu uma releitura crítica de Durkheim, Weber, Tocqueville, Maquiavel e outros, lhe abriu novos horizontes para pensar a sociedade brasileira e latino-americana, e esta aproximação desaguou em novas descobertas porque provocou novas perguntas. Hegel, Gramsci, Hobbes, Locke, Rousseau, Saint-Simon, Proudhon, Adam Smith, Ricardo, Nietzsche, Malthus, sempre perseguindo, diz ele, a explicação da vida social, a sociedade civil, indivíduo e sociedade, grupos e classes sociais, formas de poder, Estado e história. Veja, mas Iane não é só um sociólogo no sentido clássico da palavra. Ele tinha uma enorme paixão pela arte, especialmente pela literatura, e em especial o romance e a poesia, ao lado de outras manifestações artísticas. Ele era um excelente crítico do cinema, com uma série de críticas publicadas na revista Civilização Brasileira. Veja, esse é um ponto muito forte, especialmente do Iane dos anos 80, né? Até 2000, acho que tem uma inflexão muito grande na sua obra, que é aliar a arte à ciência, no desafio de conhecer os enigmas com que se defronta o cientista. Porque são duas narrativas complementares, distintas, mas ele diz, bom, mas o artista percebe questões, imagina, fabula uma realidade que o cientista não vê, né? Daí o elogio da metáfora, da alegoria, que se aliam ao pensamento científico, combinando reflexão e imaginação. Ele diz que essa aliança permite desvendar o real na sua forma mágica, poética, fazendo emergir conotações insuspeitadas para o cientista, mas que lhe permite vislumbrar novas configurações do movimento da vida social, que as ciências sociais não apanham. Então, ele sintetiza da seguinte maneira: é possível afirmar que as ciências naturais realizam a explicação, ao passo que as ciências sociais propiciam a compreensão, reconhecendo que as artes surpreendem e fascinam pela revelação. Então, diz ele, Kafka pode ser lido para saber da alienação tratada por Marx ou da burocracia em Weber. Tolstói e Dostoiévski elucidam o czarismo. O estudo da tirania latino-americana pode ter vários coadjutores: José Martí, Mariátegui, Euclides da Cunha, Zé Henrique Rodó. Somos sugestões de Alejo Carpentier, Ernesto Cardenal. O indivíduo e a multidão estão em Mayakovsky, Neruda e Wittmann. Além dos brasileiros, né? Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Lima Barreto, Guimarães Rosa, que
podem ajudar a esclarecer sugestões contidas nas obras de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado, Celso Furtado, Florestan Fernandes. Bom, essa obra, né, são mais de 40 livros, e certamente é uma tarefa difícil, né, falar sobre a obra de Ottaviani. Bom, eu acho que tem uma outra marca na obra de Yanni, que é exatamente a perspectiva latino-americana. Né? Ainda que o centro da sua reflexão tenha sido o Brasil, ele se abre para a América Latina, ele estuda o peronismo, ele estuda a Era Cárdenas, ele estuda violência e imperialismo no contexto latino-americano, a tenacidade da estrutura agrária, a sociologia dos processos revolucionários, a configuração dos estados nacionais, dentre muitos outros, os estudos da dependência e da cultura da dependência, ou seja, a expressão da dependência no campo do pensamento. Daí surgem vários livros: Imperialismo e Cultura da Violência na América Latina, de 71, Imperialismo na América Latina, de 74, A Formação do Estado Populista na América Latina, de 75, O Estado Capitalista na Época de Cárdenas, em 77, O Labirinto Latino-Americano, de 93, e um texto que foi publicado, o último texto que foi publicado numa versão restrita pela Unicamp, primeira versão, que se chama Enigmas do Pensamento Latino-Americano, de 2004. Esse texto nós estamos resgatando num livro organizado sobre o pensamento de Ottaviani. Bom, posso continuar nesse ritmo, gente? Está cansativo? Tá bom? Bom, então é o seguinte, eu dei esse panorama geral das influências que o Yanni teve, mas existem duas influências teóricas, aliás, 3 influências teóricas que são absolutamente marcantes em Yanni. Dos clássicos, certamente 2 referências sobressaem na obra de Yanni. Uma é Max Weber, com especial acolhida na sua obra, mas certamente foi Marx a sua principal âncora teórico-metodológica e política. Né? Como eu fiz referência, essa aproximação se dá a partir dos seminários sobre Marx, que participaram Arthur Gianotti, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Novaes, Paul Singer, Juarez Brandão Lopes, Michel Lovy, Ruth Cardoso, Leôncio Martins Rodrigues, Roberto Suárez, Bento Prado Júnior, dentre muitos outros. Né? Todos nós sabemos que Florestan Fernandes e Antônio Cândido foram os primeiros na USP a utilizar textos de Marx. Inclusive, Florestan Fernandes faz uma tradução precoce da Introdução à Crítica à Economia Política. Mas, segundo a pesquisa de Soares, coube a Ottaviani e Fernando Henrique Cardoso a introdução sistemática dos estudos do marxismo nos cursos regulares da USP, o que certamente interferiu na expulsão desses docentes em 69. E o Yanni, ao longo da sua vida, se dedicou à sistematização de da sua reflexão sobre Marx. O Yanni dava na PUC um curso sobre o Capital, mas um curso temático. Esse curso foi sistematizado em Dialética e Capitalismo. Depois ele organiza Marx, Sociologia, pela editora Ática. E no campo, vamos dizer assim, da sociologia brasileira, certamente a influência determinante é de Florestan Fernandes. Ele dedicou a Florestan uma atenção especial em 2 momentos. Ele considerava o seguinte, que o Florestan criou um novo estilo de pensar a realidade social, por meio do qual se torna possível interpretar tanto a sociedade quanto a história, mas também a sociologia anterior produzida no Brasil. Esse estilo de pensar, que também Yanni partilha, articula pensamento e história, vistos em reciprocidade,
combinando a pesquisa de campo e a reconstrução histórica. Ou seja, uma das marcas da sociologia da USP é o zelo pela pesquisa de campo, o zelo pela reconstrução histórica. E Yanni, eu acho que foi um dos mais fiéis discípulos de Florestan. Ainda quando ele estava vivo, houve uma homenagem na Universidade Federal, acho que é de São Carlos, ao Yanni, em que estiveram presentes Florestan, Antônio Cândido. Tem um livro que se chama Intelectual Público e Humanismo, algo assim. E o Antônio Cândido dizia o seguinte: o Florestan reconhecia que o Yanni era um homem dotado de encanto pela vida, com uma enorme curiosidade intelectual. E o Florestan diz o seguinte, o Antônio Cândido diz o seguinte: esse discípulo fiel de Florestan conservou ligado a Florestan até o fim da sua vida, de cujos pontos partilhava, aprendeu com ele a amadurecer uma posição sociológica ajustada às suas convicções ideológicas. Diz ele: refiro o meu esforço de combinar de maneira construtiva o rigor da investigação sistemática à disposição de atuar na transformação da sociedade. Veja, mas Florestan, aí eu tenho uma hipótese, mas Yanni não foi só um discípulo de Florestan Fernandes. Ele constrói voos próprios, uma trajetória intelectual peculiar, que também exerce influência na obra de Florestan Fernandes, e eu vou localizar alguns aspectos centrais, o que é reconhecido pelo próprio Florestan, né? O Florestan cita o seguinte, que as contribuições de Fernando Henrique, Ottaviani, Luiz Pereira, Maria Alice Forac, Maria Silvia de Mello Franco, entre 60 e 65, estimularam-me a buscar uma reformulação das teorias para explicar o capitalismo, o regime de classe e o Estado nos centros imperiais da civilização industrial, procurando identificar no Brasil aquilo que Marx chamava das diferenças específicas. Consolidava-se, assim, toda uma tendência teórica de desmistificação da consciência burguesa que me ajudava a interrogar a nossa revolução burguesa, de um ângulo específico, para saber o que nos reservava uma burguesia dependente, ultraconservadora e profundamente pró-imperialista. A minha hipótese é de que a contribuição peculiar de Yanni no quadro da sociologia da USP está na centralidade das classes sociais no Brasil, nas suas relações com o Estado, mas com um ângulo muito particular, com uma ênfase no que ele chamava do homem simples, ou nos banidos da história pela burguesia e pelo grande capital. Ou seja, ele constrói a sua obra e a sua pesquisa sempre na perspectiva dos de baixo, cuja análise volta-se ao modo como as classes sociais desenvolvem suas relações de tensão, negação e acomodação recíproca, nos marcos das estruturas de apropriação econômica e dominação política e cultural, nos planos interno e internacional, indissociáveis do Estado como instância privilegiada de poder. Nesses últimos tempos, fiz uma revisão, né, das obras do Yanni, que não é uma pesquisa sistemática, mas se a gente pensa, desde os seus estudos sobre a escravidão, a sua crítica ao movimento abolicionista, mostrando que o escravismo permanece até o momento em que ele é adequado ao capital. À medida que se desenvolve o artesanato, os serviços, as primeiras manifestações manufatureiras, que se requer uma maior produtividade, a força de trabalho escrava se torna incapaz de responder essa demanda. Então, a tese dele é de que, por detrás
da abolição está claramente as exigências, né, de uma ampliação da produtividade do trabalho, a qual o escravo era incapaz de responder e, consequentemente, daí a abertura e a necessidade do trabalho, entre aspas, livre, né? Daí vem a abolição, daí vem a libertação dos negros, daí vem a imigração. Ou seja, eu acho que, então, o Yanni começa com a questão da raça e etnia, da abolição, do negro. Existe um livro que é precioso, que é de 63, vejam, muito antes do Florestan escrever Revolução Burguesa no Brasil, que se chama Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, em que é um texto absolutamente marxista, em que de orientação teórico-metodológica marxista, em que o Yanni vai configurar o processo de formação da classe trabalhadora no Brasil, rural, urbana, a imigração, a abolição, uma rica reflexão sobre a Revolução de 30. Então, veja, isso vai se repor mais tarde, na época da ditadura militar, com o livro A Ditadura do Grande Capital, que é um livro exemplar, um livro escrito na ótica das classes subalternas. O que ele privilegia é o processo de articulação do campesinato, dos trabalhadores urbanos, da reorganização das classes trabalhadoras. Não é? Então, essa ideia, Diane, de que para conhecer a história do povo do Brasil é indispensável conhecer a história social do povo brasileiro, de que a maneira como se relacionam as classes sociais é uma dimensão fundamental da realidade política, que há que aprender as relações de dominação, subordinação, mas também como elas se transfiguram em elementos sociais, culturais, dos quais, né, a questão do negro uma expressão, né, faz com que Yanni tenha uma preocupação muito precoce com a dimensão sociocultural da formação das classes no Brasil. O professor José Antônio de Paula, do CDPLAR, faz uma sugestão extremamente provocativa para a pesquisa. Ele diz o seguinte: à mesma época que Yanni, 63, desse período, escrevia esse texto, escrevia seus estudos sobre escravismo, com a ênfase nas expressões culturais das classes sociais, Eduardo Thompson escrevia na Inglaterra a formação da classe operária, da classe trabalhadora na Inglaterra, acho que é isso o título, sem interconexões. Ou seja, o João Antônio sugere um certo paralelo entre a concepção de Thompson, de que a classe social se constitui na luta, no processo, né, de luta, com os estudos do Yanni sobre o escravismo, sobre a industrialização no Brasil, sobre a Revolução Brasileira. Acho que é uma sugestão interessante para a gente pesquisar. Portanto, as suas análises de classe ela é densa de determinações, não só econômicas, políticas, culturais, imune a quaisquer reducionismos. Né? E por quê? Porque o Yanni tinha uma preocupação, que era integrar o pensamento sociológico com as condições de existência social, captadas a partir da diversidade das condições de vida dos sujeitos e as diferentes visões de mundo daí derivadas. Uma das possibilidades de análise, dessa preocupação de entender a classe, de entender a sua formação política, mas de entender as suas expressões culturais, pode ter a ver com Gramsci, né? Pode ter a ver com essa aproximação muito cedo de Gramsci, em que a sociologia uspiana e também Yanni pensava a sociologia como
autoconsciência científica da realidade, conforme a sugestão de Hans Frey, recusando tanto o empirismo estéril quanto a especulação abstrata, né? Pela afirmação das concepções de totalidade do devir histórico. Eu acho que, e ainda mais, ele dizia, recuperando o Wright Mills, de que o ato científico é um ato de imaginação criadora, né? E que a perda dessa imaginação criadora está na raiz da crise das ciências sociais que ele analisou nos anos 70, que eu acho que tem uma notável atualidade. Ou seja, o abandono da problemática dos clássicos, das metanarrativas, a compreensão de que das relações que os homens estabelecem entre si e com a história, a favor do que ele denunciava o desenvolvimento irracional das especializações. Dizia ele, isso faz com que o cientista se transforme num técnico, adstrito às tarefas que lhe são impostas com alvo não científicos, em que os procedimentos e a teoria são reduzidos a instrumentos de ação orientados segundo os interesses daqueles que financiam o seu trabalho. Né? Essa recusa da especialização das ciências sociais, daí a defesa da reintegração das ciências sociais, tem a ver com o fato de que o econômico, muitas vezes, o social se transmuta em econômico, no político e vice-versa. Bom, então, eu acho o seguinte, a obra de Yanni põe essa hipótese de que ela tem um privilégio do processo, uma contribuição muito privilegiada ao processo de formação e desenvolvimento da classe trabalhadora no Brasil, nas suas diferentes faces e expressões. Existe essa preocupação de unir, na sua produção, a tensão entre história e razão, entre ciência e realidade, fecundando o que a sociologia crítica no Brasil. Ele a qualifica da seguinte forma, referindo-se à obra de Florestan Fernandes. Ela sintetiza um estilo de pensar a realidade social, que resguarda, de um lado, o ponto de vista crítico da sociologia clássica e moderna, com base nos ensinamentos do marxismo. 2, recuperar o ponto de vista crítico oferecido pelas condições de vida e trabalho dos oprimidos da cidade e do campo. Daí, a força, né, essa dimensão crítica ser tributária da questão social, que com suas desigualdades, disparidades, conflitos, está na raiz da sociabilidade burguesa, quanto dos contributos do pensamento dialético. Então, o Yanni preocupava, em síntese, de pensar a história, mas, simultaneamente, o pensamento que pensa a história. Né? Isso é fundamental, ou seja, pensar a processualidade histórica, mas estabelecer um diálogo crítico com as formulações teóricas que nos iluminam ou nos ideologizam, nos embaçam para pensar a história. Né? Ou seja, desvendar as tendências da realidade e, simultaneamente, as interpretações prevalecentes sobre essa mesma realidade. Mas Yanni sabia também, e isso ele defende com muita clareza no seu último texto, que as interpretações também interferem na vida social, ao serem apropriadas pelos grupos, pelas classes sociais, elas influenciam os movimentos da sociedade e se tornam parte dessa realidade. Ou seja, a ideia também, as interpretações também têm uma força de construir a realidade, não é? À medida que elas são assumidas por classes, por grupos sociais, por sujeitos sociais coletivos. Então, eu diria que esses são algumas das características do Yanni. Né? Bom, está muito cansativo, gente? Posso ir adiante? Pode, mas tem tempo ainda. Eu vou apresentar um pouco os principais núcleos temáticos da obra de uma forma um pouco mais sistemática. Né? Bom,
a preocupação com a escravidão, as questões étnicas e raciais, estão condensadas nas obras Cor e Mobilidade Social em Florianópolis, de 1960, em coautoria com Fernando Henrique Cardoso, As Metamorfoses do Escravo, de 62, Raças e Classes Sociais no Brasil, de 66, e Escravidão e Racismo, que ele vai publicar em 78. É interessante uma informação que eu obtive de que, pelo professor Zé de Souza Martins, que um dos primeiros trabalhos de Iane é de Itu, nasceu em Itu, em São Paulo, se chama Uma Cidade Antiga, sobre o samba de terreiro de Itu. Né? O Martins disse que foi o capítulo inicial de uma rica preocupação com o negro, a cultura popular, o mundo caipira, o homem simples, como ele denominou num belo e definitivo ensaio. Né? Esse projeto é um projeto ancorado, que está disponível para quem quiser ler. Eu fiz esse exercício no mestrado, me ajudou muito ler os projetos dessas obras clássicas. Né? Do Florestan Fernandes e Roger Bastide, Raça e Sociedade, Preconceito Racial em São Paulo. Como é que Iane interpreta o escravo? Agora eu vou entrar um pouquinho mais teoricamente. Ele diz que a metamorfose do escravo em trabalhador livre a partir do século XIX é governado pela contradição entre mercadoria e escravo, que vai se expressar no plano ideológico na contradição entre escravo ou liberdade e escravo. Mas ele diz o seguinte: esse antagonismo crucial só aparece como contradição quando você tem o desenvolvimento, a expansão da divisão do trabalho, agricultura e indústria, o crescimento dos serviços, das atividades artesanais. Ou seja, em outros termos, a coexistência entre a produção mercantil e a escravatura só é eficaz quando a mercadoria não se expande como se generaliza na sociedade brasileira, né? E tão logo ela se constitui uma categoria fundamental da vida social e econômica, você tem uma incompatibilidade estrutural entre o trabalho livre e o escravo no processo de produção de lucro. E aí se impõe a mercantilização da força de trabalho, que exige, certamente, o trabalhador livre para que ele possa ser uma figura que firme um contrato. Né? Mas, para o Iane, a preocupação, como eu já fiz referência, do estudo do escravismo tem a ver com o estudo ao nível das relações de produção, mas também no âmbito do sistema cultural. É isso que lhe permite explicar que, mesmo o escravo liberto, o preconceito se reproduz no trabalhador negro. Né? Daí os estudos de multiculturalismo, de multietnicidade, dizer que fundam assimetria nas relações sociais e são assumidos como componentes da política, da transformação das classes trabalhadoras em cidadãos. Né? Além do escravismo, o Iane tem um leque de obras de temáticas sobre a sua interpretação do Brasil, que passa pelo desenvolvimento e revolução social, pela Constituição da Nação, pelo Estado e Planejamento, pela Revolução Burguesa no Brasil e pela ideia do Brasil moderno. Né? Aí isso está em Industrialização e Desenvolvimento do Brasil, de 63, no Estado e Capitalismo, de 65, no Colapso do Populismo do Brasil, de 68, Estado e Planejamento Econômico, de 71, Classe e Nação, de 76, a Ditadura do Grande Capital, de 81, o Ciclo da Revolução Burguesa, de 84, e a Ideia do Brasil Moderno, de 92, e a obra Síntese e Pensamento Social no Brasil, foi organizada posteriormente à sua morte. Veja, eu acho que esses temas vão indicando a ideia de que o Iane assume como desafio intelectual as inflexões conjunturais, os grandes temas, as grandes questões brasileiras do século XX. Né? Eu acho que cabe a Iane as palavras do poeta Murilo Mendes, que diz o seguinte:
pensando assim nessa vigília crítica do Brasil que o Yanni realiza. Diz o Murilo Mendes, não sou meu sobrevivente, e sim meu contemporâneo. Né? Eu acho que um livro que certamente vocês devem ter trabalhado, né, que surge do projeto de estudo Economia e Sociedade no Brasil, uma análise sociológica do desenvolvimento, é o Estado e Capitalismo, de 65. Esse livro elucida o modo como o Estado está cravado nas relações de produção e o seu papel no desenvolvimento das forças produtivas, no âmbito das relações entre Estado e capital financeiro. Ora, Yanni está pensando em 65. E vai mostrar como o Estado, enquanto órgão de capitalização do excedente, dinamiza, propicia, controla as virtualidades do mercado, em conformidade com o desenvolvimento das forças produtivas e das possibilidades abertas pelos quadros institucionais. A partir dessa matriz de análise do Estado, ele vai se desdobrar em várias outras. Né? A análise do Estado não é, vamos dizer assim, consensual em Yanni. Por exemplo, na ditadura do grande capital, ele analisa uma questão absolutamente polêmica. Ele analisa o Estado militar como Estado fascista, né? Que é questionado por vários intelectuais. Mas, desse desdobramento, vai surgir Estado e planejamento econômico, em que ele faz um amplo repasse das políticas econômicas, e, para Yanni, as políticas econômicas são políticas voltadas ao processo de acumulação privada de capital, adotada pelos diferentes governos brasileiros, com ênfase na industrialização, na relação com o capital estrangeiro, com a força de trabalho. Nesse livro, Yanni parte do suposto que toda política governamental, como ideologia e como prática, exprime as relações Estado e economia, mas também as relações recíprocas entre a política, ou seja, as relações de dominação, e o poder econômico, ou seja, as relações de apropriação. Né? Yanni, nesse livro, mostra que o Estado não se confunde com o governo, né, que aparece como aparelho estatal, e mostra como as funções econômicas e políticas do Estado, nesse tempo que ele analisa, que é o nacionalismo, período liberal, desenvolvimento do capitalismo nacional, ou seja, nacionalismo 40-45, período liberal 46-50, desenvolvimento do capitalismo nacional 51-54, a interdependência 55-60, a crise da democracia 61-64 e a interdependência e modernização 64-70. Ele mostra como o Estado, essas políticas foram decisivas ao funcionamento e expansão do capitalismo monopolista em condições de dependência.